Fala galera, vamos dar continuidade em mais um vídeo na resolução de exercício. Hoje vamos falar de progressões. Progressões a gente tem duas. A gente tem PA e PG, certo? Que no caso PA é progressão aritmética e PG é progressão geométrica. Agora a gente vai dar uma rápida introdução de PA. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco de PG. Bem, quando a gente fala de progressão, a gente tem que ter a seguinte ideia. Progressão é uma sequência numérica, perfeito? E essa sequência numérica pode ser de duas formas, pode ser crescente ou decrescente, certo? Mas quando a gente fala de sequência numérica, tem vários tipos de sequência numérica. Para a gente é interessante duas, que seguem um certo padrão, que são PA e PG. Agora a gente vai falar de PA. Essa sequência ela segue o seguinte padrão. Vamos logo falar da definição. A PA é o seguinte, é cada termo a partir do primeiro somado com o quê? Com uma constante, perfeito? Ah, professor, uma constante é uma constante, olha aqui, ó. Esse cara é o primeiro termo, a gente chama também de A1. A1 mais quanto para dar 4? A1 mais 2, deu o quê? Deu o meu A2, que é quanto? 4. E o meu A6, professor? 6. Perdão, e o meu A3, 6. Daqui para cá, se a gente perceber, a gente somou quanto? 2. Aqui a mesma coisa. A gente somou quanto? 2. Aqui a mesma coisa. E aqui, professor, a mesma coisa. E essa constante, ela tem um nome especial, que é chamada de quê? De razão. Só que quando ele está te dando a tua sequência, para a gente encontrar essa razão, a gente vai fazer o seguinte passo. A gente vai pegar um termo e subtrair de quem? Do anterior. Quando a gente fizer isso, a gente encontra quem? A nossa razão. Olha, 4 menos 2 é quanto? 2. Se a gente vir para cá para o 6, 6 menos 4 é quanto? 2. Assim a gente identifica o que? A nossa razão. Olhando para a nossa sequência. Esses três pontinhos aqui, essa reticência, simboliza o infinito. No caso da minha progressão, ela simboliza o termo geral, ou o último termo, ok? Bem, quando a gente fala de PA, a gente tem o que? Esse cara está em que posição? Na posição 1. Esse cara está em que posição? Na posição 2. Esse cara está em que posição? Na posição 3. Correto? E esse cara está na última posição, ou na posição geral. Quando a gente fala de última posição, ou de posição geral, aí recai numa formuletazinha, que é para a gente calcular isso. Que é essa fórmula aqui, ó. A n é igual a A1, n menos 1 vezes quem? Vezes a razão. Certo? Onde o meu AN é o termo geral, como a gente já falou. O meu A1 é o primeiro termo. O meu N é a posição dos termos. E o meu R é quem? A minha razão. Para a gente calcular isso, a gente tem que ter esses três caras aqui. Certo? Se a gente tiver esses três caras, a gente consegue calcular. Perfeito? Então, galerinha, agora a gente vai fazer esse exemplo, certo? Calcule o 12º termo da seguinte PA, certo? A gente sabe que esse cara é o primeiro termo e esse cara é o que? É o termo geral. Então a gente vai usar que fórmula? A fórmula do termo geral, perfeito? A gente sabe que a fórmula do termo geral é a seguinte: a n é igual a A1 mais n menos 1 vezes quem? Vezes a razão. Anotando aqui os dados, galera, a gente tem que o A1 é igual a 2, o N é igual a 12, que é a posição, e a minha razão é quem? 6 menos 4, ou 4 menos 2, que é igual a 2. Agora sim, a gente tem os três caras. A gente vai fazer o quê? Só substituir na fórmula para a gente encontrar o termo geral. Então o meu A o que? A N, só que o meu N é quanto? 12. Vai ser igual ao primeiro termo
mais 12 menos 1 vezes quem? Vezes a razão, que é 2. Então, logo, o meu A12 é igual a quem? 2 mais, a gente resolve primeiro os parênteses, certo? 12 mais 11, que multiplica quem? Que multiplica o 2. Em relação à soma e à multiplicação, a gente resolve primeiro a multiplicação. 2 mais 11 vezes 2, 22. Agora sim, 22 mais 2, o meu A12 é quem? É 24. Caso você não lembre da fórmula, como você poderia fazer para chegar no A12? Só que dá um pouco de trabalho, né? Você sabe que a tua razão é quanto? 2. Aqui tu tem o A1, aqui tu tem o A2, o A3, o A4. Quem seria o A5? O 10. Quem seria o A6? O 12. E assim sucessivamente, até chegar na 12ª posição. Bem, galerinha, quando a gente está falando de PA, a gente tem que saber o seguinte: calcular a soma dos termos, certo? Para a gente calcular a soma dos termos, a gente tem a seguinte fórmula: Sn vai ser igual a quem? O primeiro termo mais o último termo, no caso aqui o termo geral, multiplicado por quem? Pela metade da quantidade de elementos que eu tenho na minha progressão, no caso a posição dividido por quem? Por 2, certo? Vamos verificar nesse exemplo. Para te calcular a fórmula do termo geral, é interessante tu ter o que? Na PA tu tem que ter o termo geral, para te calcular a soma dos termos, perfeito? A gente já viu que o termo geral dessa sequência é quanto? No caso, o A12 é 24. Perfeito? Muito bem. Agora a gente quer calcular o que? Calcule a soma dos 12 primeiros termos da seguinte PA. Ele quer que tu some esse cara, mais esse cara, mais esse cara, mais esse cara, até o 12º termo. Para te fazer isso individualmente é um pouco complicado, dá um pouco de trabalho. Por isso que desenvolver essa formuletazinha para vocês, correto? Vamos lá substituir na fórmula. S de quanto? S de 12, que é a posição, que vai ser igual a o primeiro termo mais quem? Mais o último termo, que é quanto? 24, multiplicado por quem, professor? Pela posição, que é 12 dividido por 2. A melhor forma de resolver uma razão, vem para o simplifica, né? S de 12 é igual a quem? 24 mais 2, 26, vezes quem? 12 dividido por 2, 6. Então, S de 12 é igual a 26 vezes 6. Aqui, ó, rapidinho, tá? 6 vezes 6, 36, vem 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Então, a soma desses caras até o 12º termo é 156. Perfeito? E isso é progressão aritmética, tá ok? Vamos agora para a lista de questões. Um ciclista percorre 20 km na primeira hora, 17 km na segunda hora e assim por diante, em progressão aritmética. Quantos quilômetros percorrerá em 5 horas? A pergunta é o seguinte: qual a quantidade total de quilômetros que o cara vai percorrer em 5 horas? Ele está te falando o seguinte, que na tua primeira hora ele percorre quanto? 20 quilômetros. Na tua segunda hora ele percorre quanto? 17 quilômetros. Isso em que? Em progressão aritmética. A gente sabe que progressão aritmética é cada termo a partir do primeiro somado com quem? Com uma constante, certo? Nesse caso aqui, a minha progressão é o que? É decrescente. Daqui para cá, ó, diminuiu quanto? 3. Daqui para cá vai diminuir quanto? 3. Isso até a quinta hora, ok? Só que, quando a PA é um pouco extensa, dá um pouco de trabalho fazer assim, correto? A gente usa quem? A fórmula do termo geral, que vai mais rápido. Ele não quer saber o seguinte: a quantidade de quilômetros total percorrido em 5 horas, só que para te calcular a soma dos termos, tu tem que ter o que? O termo geral, correto? Só que o termo geral está em que posição? Na posição 5.
Perfeito. Vamos agora substituir as coisas. Essa aqui é a nossa fórmula. A gente tem que o A5 é igual a quem? Ao A1 mais 5, que é esse N aqui, ó, menos 1, vezes quem? Vezes menos 3. Por que é menos 3 a nossa razão, professor? A gente calcular a nossa razão é o seguinte, é esse cara menos esse cara. Então a nossa razão vai dar o que? 17 menos 20. Então logo a nossa razão só pode ser o que? Menos 3. A nossa razão é o que? Negativa. Substituímos ela. A gente tem a seguinte expressão. 20, efetuando essa subtração, isso aqui dá 4, multiplicado por menos 3. A gente tem que A5 é igual a 20 menos 4 menos 3. 4 vezes menos 3 vai dar o que? Menos 12. 20 menos 12, o meu A5 só pode ser 8. Encontrou o A5. Esse A5 vai ser o que? Vai ser 8 km, correto? Só que ele quer a quantidade de quilômetros que tu percorreu em 5 horas. Aí tu vem para a soma dos termos, que é o total. Onde tu tem esse cara, tu encontrou esse cara aqui, ó, que é o meu AN, e tu tem esse cara aqui também. Vamos lá, só substituir. S de 5 é igual a 20 mais 8, que é o meu primeiro termo, mais o último termo, que foi o termo encontrado, vezes quem? Vezes 5, dividido por 2. Efetuando essa soma, a gente tem que 28 vezes 5, dividido por quem? Por 2. Simplificando 28 por 2, a gente tem que S de 5 é igual a 14 vezes 5. Logo, efetuando essa multiplicação, S de 5 é 70 o quê? 70 quilômetros. E essa é a quantidade percorrida de quilômetros em 5 horas. Logo, a alternativa correta, a alternativa letra A. Ok? Vamos agora para a próxima questão, galerinha. O número mensal de passagem de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro, foram vendidas 33 passagens. Em fevereiro, foram vendidas 34.500 passagens. Em março, foram vendidas 36.000 passagens. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? É o seguinte, uma típica questão do Enem, tá certo? Ele está te falando o seguinte, que em janeiro ele vendeu 33 mil, em fevereiro ele vendeu 34.500 e em março 36 mil. Ele falou mais, ele falou que esse padrão de crescimento se mantém. No Enem, tu tem que fazer o que, galerinha? Identificar o que é isso, certo? Como que esse padrão de crescimento está se mantendo? Olha, daqui para cá cresceu quanto? 1.500. Daqui para cá cresceu quanto, professor? 1.500. E assim sucessivamente. Aí a gente lembra da definição de quê? De progressão aritmética. Logo, ele quer saber o quê? Quantas passagens aéreas foram vendidas em julho, certo? Aí, esse cara é quem, galerinha? É o meu termo geral da minha PA. Só que, para te calcular o termo geral, tu tem que saber o que? Da posição, do primeiro termo e da razão. A razão e o primeiro termo a gente já identificou. Agora vamos calcular quem? A posição. Olha, esse cara não é o A1? Perfeito. A2, A3, A4, A5, A6 e o A7. Então, a nossa posição é o que? É 7 termos. É igual a nossa posição. Perfeito? Agora sim, vamos só substituir na fórmula. Esse cara é o nosso A1. Perfeito? A nossa razão é quem, galerinha? É um termo subtraído de quem? Do anterior. Tá aqui, ó. 34.500 menos 33.000. Logo, a nossa razão é 1.500. Vamos substituir tudo isso na fórmula. A7 é igual a o primeiro termo mais a posição menos 1 vezes quem? Vezes a razão. Então, o meu A7 é igual a 33.000, que é o meu primeiro termo, mais 7 menos 1 dá quanto? 6. 6 vezes quem? Vezes a razão, que é 1.500.
efetuando essa multiplicação, a gente tem que 6 vezes 15 é o que? 90. Coloca os dois zeros, tá bom? Então a gente ficou com a seguinte expressão: A7 é igual a 33.000 mais 9.000. Efetuando essa soma, a gente tem que o meu A7 é 42.000 passagens, tá? Colocar só aqui, ó, passagens. Logo, a alternativa correta é a letra D, ok? Então é isso aí, vamos agora para o próximo vídeo, ok?